Olá! O homem é o único ser na Terra que ri, que sabe sorrir. O riso, disse Osho, é a mais alta percepção alcançada pelo ser humano. Diariamente o sol nasce, mas não se ouvem risos. Aliás, nessa hora, apesar dele dar o maior espetáculo da Terra, a maioria da plateia está dormindo. Nas matas e florestas, ouvimos os pássaros cantar e alguns animais rosnarem, mas também não ouvimos ninguém rir. Mas se você analisar bem, minha amiga, meu amigo, os santos, os mestres, os sábios de qualquer religião, inclusive Jesus, Buda ou qualquer outro avatar, também não aparecem rindo. Você já viu algum santo rir? Você já ouviu alguma risada dentro de uma igreja, sinagoga, templo, mesquita ou qualquer outro lugar dito sagrado? Se isso acontecer, algumas pessoas dirão que aquele indivíduo é louco. Onde já se viu rir na casa de Deus? Só pode ser coisa do demônio. O que a maioria das pessoas não sabe é que a ciência já provou e comprovou que a seriedade é uma doença. Só uma mente doentia é séria. Não só as religiões, mas quase todos os tipos de pessoas, sejam ou não religiosas, são sérias, porque a sociedade confere respeitabilidade à pessoa séria e sisuda. O silêncio é lindo, mas o silêncio não significa seriedade. O silêncio pode ser cheio de sorrisos. Na verdade, o autêntico silêncio está destinado a ser cheio de sorrisos, de alegria. A primeira coisa que acontece à pessoa iluminada é uma profunda gargalhada, por causa da pura estupidez de ter estado à procura de algo que sempre esteve dentro dela própria. Carrega há séculos dentro de si mesmo, onde nunca olhou. Procurou pelo mundo todo, carregando dentro de si o tesouro que estava à disposição a qualquer hora. Apenas feche os olhos, fique em silêncio e o tesouro ali está. É difícil imaginar que alguém possa deixar de rir ao encontrar o tesouro dentro de si mesmo, mas os relatos sobre centenas de pessoas que despertaram não mencionam o riso. Talvez rissem, mas controlaram o riso, não permitindo que transparecesse. A tradição afirma que quanto mais consciência adquirimos, mais sérios ficamos. Contudo, sabemos, e isso é importante, que quem perde os óculos e os procura por toda parte e de repente percebe que os tem no nariz, não consegue deixar de rir. A experiência espiritual não é diferente. Está no seu nariz. Enquanto você procura no mundo todo, não a encontra porque está procurando em lugar errado. Simplesmente sente-se, esqueça o mundo e ali está ela. Quem está procurando? Aquele que procura é o procurado, o caçador é o caçado, o observador é o observado. Conta uma antiga história que quando Deus criou o mundo, passou a viver nele, mais precisamente no mercado. Ele queria ver as pessoas alegres, felizes, dançando, sorrindo, pois foi para isso que as criou. Mas em vez disso, as pessoas começaram a ficar tristes, aborrecidas, introspectivas, doentes. E a vida de Deus estava se tornando um tormento cada vez maior, porque as pessoas não paravam de trazer-lhe queixas. A mulher do fulano está doente, o filho do cicrano morreu, Beltrano não consegue arrumar emprego. Todos os tipos, todas as espécies de queixas e mais queixas. E as pessoas nem ao menos se preocupavam se era dia ou noite,
24 horas por dia. Ele ouvia queixas e, naturalmente, já não aguentava mais. Finalmente, consultou seus assessores que disseram: em primeiro lugar, senhor, foi um erro criar este planeta e principalmente o homem. Agora fuja, ou essas pessoas vão matá-lo. Mas Deus disse: fugir para onde? Alguém sugeriu: vá para o Monte Everest. Deus retrucou: vocês não conhecem o futuro. Eu conheço o passado, o presente e o futuro. Logo, um sujeito chamado Edmund Percival Hillary vai chegar lá. E assim que me vir, o mesmo problema vai aparecer por toda parte, e haverá ônibus, estradas, aeroportos, restaurantes, hotéis, porque as pessoas irão lá para se queixar de problemas e dificuldades. A mesma coisa vai acontecer. Alguém falou: então é melhor que você vá para a Lua. Disse Deus: vocês não entendem. Não há um único lugar em todo o universo onde o homem não consiga chegar algum dia. Um velho assessor, que costumava falar raramente, segredou ao ouvido de Deus: sei de um lugar onde o homem nunca chegará. Deus arregalou os olhos e perguntou: que lugar é esse? Simplesmente entre dentro dele. Ele vai procurá-lo em toda parte, mas nunca dentro de si mesmo. E Deus respondeu: isso parece sensato. Desde então, Deus mora dentro de você. Bem, esta é apenas uma pequena história persa que contém um segredo. O resto depende de você. Se quiser ir encontrá-lo, vá para dentro. Mas não se queixe. De fato, ele ficará muito feliz em vê-lo, porque milhares de anos não tem visto muita gente. Só de vez em quando. E quando as pessoas o encontram, acredite, elas começam a rir, e posso afirmar que Deus ri junto com elas. Todavia, tem de ser uma experiência, senão será apenas uma crença, e eu não desejo criar nenhum sistema religioso. Apenas faça a experiência pessoal. Não é possível conceber Deus em outra situação, outra postura, a não ser a do riso. Às vezes eu fico imaginando o que Deus disse depois que criou o homem. Talvez ele tenha dito: que espécie de ser criei? E é um fato bem confirmado que depois do homem, Deus parou de criar. Vendo o homem, ele deve ter se dado conta de que cometeram um engano e por isso estava na hora de parar a criação. Não parou nos camelos, não parou nos leões, não parou em milhões de espécies de pássaros, de insetos e de árvores. Mas de repente, desde o dia em que criou o homem, nada mais se ouviu a seu respeito. Tão preocupado ficou com o que fizera. Assim, ou morreu de tanto rir ou cometeu suicídio, vendo o que fazem estas criaturas que criou à sua imagem e semelhança. Os sacerdotes de todas as religiões e os políticos, de um modo geral, que dominam a humanidade, conspiram em segredo. Façam o homem sentir medo. Digam-lhe que há algo de errado, de mal em sua natureza. Dividam-no em dois: bom e mal, santo e pecador. Quando dividimos uma pessoa, podemos subjugá-la. Dividir é subjugar. Esse tem sido o segredo até agora. E o homem está dividido, o homem está rachado. Dizem-lhe haver tantas coisas erradas em você, que só de pensar que elas são erradas, você se sente condenado. E ainda assim, apenas achando que estão erradas, não é possível suprimir essas coisas. Quando muito, você consegue reprimi-las, mas ao reprimi-las, fica cada vez mais mal-humorado. Ao reprimi-las, fica cada vez mais desprezível.
chega à autocondenação, começa a pensar que é o pior pecador do mundo. Afirmam-lhe tantas vezes que vai sofrer no inferno que conscientemente não pensa nisso, mas o inferno está lá, em suas próprias raízes. E lhe dizem que será recompensado no céu se obedecer aos sacerdotes e aos políticos. Essas são as artimanhas básicas para treinar animais. É toda a psicologia de Skinner. Se deseja modificar e mudar o comportamento de alguém, estas são as duas artimanhas. Sempre que ele fizer o que você quer que ele faça, recompense-o. Quando ele não fizer, castigue-o. É assim que treinam os ratos, e é assim que treinam os elefantes no circo, e é isso que vem fazendo com os seres humanos ao longo de milênios. Em uma de suas notáveis demonstrações de discernimento, Bertrand Russell afirmou: se o mundo todo ficar feliz, garanto que não haverá mais religiões. Estas palavras contêm terrível verdade. As religiões querem que as pessoas continuem pobres, continuem doentes, continuem infelizes, tristes, para permanecerem sempre angustiadas. Dessa forma, é natural que fiquem fracas e precisem do apoio que o sacerdote está disposto a dar. O sacerdote está preparado para informar a Deus: este homem precisa de tua compaixão, embora nenhuma oração pareça ser ouvida. Contudo, os sacerdotes são muito espertos e dizem: suas preces não são ouvidas porque vocês não são dignos, não merecem, são pecadores, praticam coisas contrárias à religião. É praticamente impossível viver sem cometer algum pecado. Um filósofo do século XIX disse que todas as religiões puseram flores nos elos das correntes das pessoas que, assim, veem apenas as flores, não veem as correntes. Eu lhe digo, jogue fora todas as flores e também todas as correntes. Somente então será capaz de ter individualidade e vontade própria, e sua existência poderá encher-se de riso. E em absoluto, não existe razão para ser infeliz. De fato, o infortúnio deveria ser bastante excepcional. A felicidade, a alegria deveria ser simplesmente natural. Jamais se deveria perguntar a alguém: por que está parecendo tão feliz? Porém, esta é a situação. Se você estiver parecendo feliz, alegre, sorrindo e se divertindo, todos olharão, arregalarão os olhos para você como se algo estivesse errado. O que aconteceu a este pobre sujeito? Por que está sorrindo e se divertindo? Parece não haver nenhuma razão para isso. E é certo alguém perguntar: o que é que há? Vai aparecer um policial perguntando: por que está provocando esta aglomeração? Por que está rindo? Por que está dançando? Será que é necessário apresentar algum motivo para estar saudável, alegre e feliz? Porém, ninguém faz perguntas a alguém que se sente triste. Ninguém nem mesmo para olhá-lo. Sentir-se angustiado é aceito como estado natural. Não há necessidade de perguntar a causa, o motivo. Se você pensar no assunto, não vai acreditar a que estado de insanidade o ser humano chegou. Certa vez um discípulo perguntou a Confúcio como ser alegre e feliz. Confúcio disse: esta sua pergunta é muito esquisita. Essas coisas são naturais. Nenhuma rosa pergunta como ser uma rosa. Minha amiga, meu amigo, na sepultura você terá muito tempo para tristeza e solidão. Então poderá sentir-se desgraçado à vontade. Mas enquanto
está vivo, fique totalmente vivo. A felicidade e a alegria surgirão dessa totalidade, intensidade, e um homem feliz com certeza aprende a dançar. Você já notou que se alguém está triste, a maioria das pessoas demonstra compaixão ou compreensão com ele? Não é o tipo certo de amor, mas as pessoas demonstram compreensão. Porém, se alguém está alegre, contente, as pessoas sentem ciúmes, sentem-se mal. É muito difícil sentir benevolência para com um ser humano feliz. A maioria das pessoas se sente bem quando alguém está infeliz. Pelo menos pode pensar que não está tão infeliz como imaginava e que existe alguém pior do que ele. Então, demonstra compreensão. A criança nasce e começa a aprender coisas. Mais cedo ou mais tarde, descobre que quando está infeliz, doente, atrai a atenção de toda a família. Torna-se o centro das atenções e todos sentem compaixão por ela, todos sentem amor por ela. Quando está feliz, alegre, saudável e tudo está bem, ninguém se preocupa com ela. Pelo contrário, todos parecem mal-humorados. A criança está pulando e dançando e a família toda está aborrecida. A criança está na cama, doente e febril, e a família toda está preocupada. A criança começa a aprender que, de certo modo, estar doente, estar triste é bom. Estar feliz, alegre e dançando é ruim. A criança aprende e foi assim que você aprendeu. A sociedade sempre nos ensinou errado e essa orientação continua a persistir. É por isso que você se apega à miséria. E aí você pergunta, como é possível para criaturas comuns como nós festejar? Já aqui e agora? Não, não é possível. Ninguém jamais permitiu que você festejasse. O pai está lendo o jornal e a criança pula, grita e ri. O pai deveria ser compreensivo. O jornal não tem valor. Mesmo que ele pudesse lê-lo sossegado, o que vai ganhar com isso? Jogue fora o jornal. Ah, mas o pai está na política, nos negócios e precisa saber o que acontece. É ambicioso e o jornal faz parte de sua ambição. Se alguém tem que alcançar algumas ambições, buscar algumas metas, tem que conhecer o mundo. A criança parece ser um entrave a todas estas metas, a todas essas ambições. A mãe está cozinhando ou vendo a novela e a criança não para de fazer perguntas e pular e a mãe se aborrece. Sabemos que há problemas. A mãe precisa cozinhar as refeições. Mas a criança deve ter preferência porque ela vai ser o amanhã, vai ser a humanidade futura. Deve vir em primeiro lugar. A prioridade deve ser sua. Os jornais podem ser lidos mais tarde, ou mesmo se não forem, ninguém vai perder muita coisa. A comida pode ficar um pouco atrasada, o capítulo da novela de hoje é igual ao de amanhã, e a bolsa de valores não vai quebrar por causa de um capítulo perdido. Mas a curiosidade da criança não pode ser entravada, não deve ser adiada, porque nesse momento ela está com uma disposição que talvez não volte. Nesse momento ela está ansiosa e tudo é possível. Você vê mães dançando com os filhos, pulando, divertindo-se, rolando no chão? Raramente. As mães normalmente são criaturas sérias. Os pais são muito sérios. Carregam o mundo todo nos ombros. E a criança vive em um mundo totalmente alienado. Você está forçando a adotar sua atitude triste e miserável em relação à vida. Ela poderia crescer como criança, ter conservado a qualidade de existir aqui e agora,
neste momento. Minha amiga, meu amigo, você já trabalhou com alguém que parecia não ter senso de humor? São pessoas que nunca sorriem, nunca reagem a observações engraçadas e muito menos fazem esse tipo de observação. São sempre muito sérias. E normalmente os outros tentam diminuir ao máximo o seu contato com elas. Está na hora, porém, de fazer uma distinção importante. Ser engraçado é diferente de mostrar senso de humor. Todos conhecem alguém que não sabe contar piadas, mas sabemos que isso não o impede de ter senso de humor. Essa pessoa pode não saber contar a piada, mas sabe entendê-la. Ela se diverte com o humor dos outros, consegue ver o absurdo de uma situação. Você tem várias maneiras de mostrar que possui senso de humor sem precisar ser engraçado. Presta atenção a esta história. Uma advogada dos Estados Unidos estava sendo entrevistada por dois outros advogados, um homem e uma mulher, na qual concorria à vaga de consultora jurídica, quando o homem, um tremendo machista, perguntou se ela tinha filhos. A outra entrevistadora ficou automaticamente branca e nervosa, e com razão. Fazer tal pergunta ao candidato ao emprego nos Estados Unidos é uma violação de leis federais contra a discriminação no trabalho. Mas a candidata resolveu o problema com seu senso de humor, respondendo: "Não que eu saiba." Sua resposta agradou aos dois entrevistadores. A mulher se acalmou porque o tom bem-humorado eliminou qualquer possibilidade de ação judicial contra eles. E o homem gostou do espírito machista da resposta e a candidata conseguiu o emprego. É impossível alterar o estado interior mudando a expressão da face? A ciência moderna afirma que sim, e nesse sentido, quem consegue relaxar o rosto e estampar um sorriso está sempre em vantagem. A relação entre as expressões faciais e o íntimo de quem as exibe atrai a atenção dos pesquisadores há muito tempo. O próprio criador da teoria da evolução, Charles Darwin, investigou o tema no século XIX e observou que pessoas de todo o mundo, sem distinção de raça, cultura ou condição socioeconômica, transmitem emoções básicas como alegria ou tristeza com as mesmas configurações fisionômicas no rosto. O assunto rendeu-lhe um extenso livro lançado em 1872, que se chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. E para concluir, eu vou lhe falar de alguns benefícios do riso. Ele reduz reações alérgicas, diminui os níveis de anticorpos e melhora o sono. O riso é benéfico para quem sofre de artrite reumatoide, de asma ou bronquite, de depressão, diabetes tipo 2, dores as mais diversas, eczema, estresse, perda de peso. Isso mesmo, o riso aumenta entre 10% e 20% o consumo de energias, de acordo com o moderno estudo norte-americano. O riso também melhora os problemas cardíacos e o sistema imunológico. E, é claro, torna a pessoa muito mais agradável. Sorria! Até a próxima!